Como escolher as melhores ações da Bolsa de Valores para montar a sua própria carteira vencedora é uma dúvida muito grande para a maioria dos investidores, um desafio principalmente para os iniciantes. E como é que será que os grandes analistas, especialistas do mercado escolhem as suas próprias ações? Será que eles fazem coisas muito complexas e absurdas que nós mesmos não seríamos capazes de fazer? Ou será que a gente também pode usar alguns desses princípios para escolher os nossos próprios investimentos, as nossas próprias ações? No vídeo de hoje a gente vai ver como que o Thiago Reis, analista e fundador da Suno Research, escolhe as ações dele. Fala aí, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? No vídeo de hoje você vai aprender como que você faz para escolher as suas próprias ações. O Thiago Reis, analista e fundador da Suno, tem um e-book muito legal sobre isso. Aliás, o link está na descrição para você, se você quiser baixar gratuitamente, onde ele conta mais ou menos o processo que ele utiliza para escolher as suas ações e as ações que eles recomendam lá na Suno. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos certificado, e eu já vou te falando que o vídeo está muito completo. Pode ficar até o final do vídeo. Se você já investe ou se você é iniciante, está pensando em começar a investir em ações, pode ficar no vídeo que o conteúdo está muito bom. Aliás, já deixa o seu like no vídeo aí e se inscreve no canal se é a sua primeira vez. Então vamos lá, existem dois tipos básicos de análise que você pode utilizar na hora que você for escolher uma ação. A gente tem a análise fundamentalista e a análise que não funciona. Brincadeira, brincadeira. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A gente tem a análise técnica também. Como é que é a análise técnica? Na análise técnica, ela é muito utilizada por traders e leva em conta o preço de uma ação no momento da operação. Os bons analistas técnicos observam aspectos técnicos, gráficos e os volumes de negociação no mercado, visando geralmente operações de curto e médio prazo. Já a análise fundamentalista, utilizada por grandes investidores como Warren Buffett, Luiz Barsi, Badu Vieira, Nunca serão! Jamais serão! Nunca! Jamais! Ela é focada nos fundamentos da empresa e é justamente sobre esse tipo de análise, sobre a análise fundamentalista que a gente vai falar nesse vídeo. Ela é baseada em fatores que vão muito além do preço de momento de uma ação. É preciso ler, interpretar resultados, a situação macroeconômica, a gestão, governança corporativa e mais uma série de fatores que indicam se uma empresa é realmente sólida. Além disso, as perspectivas de longo prazo dessa empresa são muito importantes na hora que você está avaliando. É uma análise utilizada na escolha de ativos para construção de patrimônio no longo prazo, utilizada por muitos dos grandes, dos mais bem-sucedidos investidores da história. Daí o Thiago Reis separou aqui em 4 grupos, em 4 critérios principais que ele utiliza na hora de escolher uma empresa. O primeiro deles é a análise macroeconômica. O objetivo aqui é analisar, com base nas informações que a gente tem hoje, quais são os cenários mais prováveis para determinado mercado nos próximos anos. E a gente tem também a análise qualitativa, que é um desses 4 grupos da análise fundamentalista, que é focada na qualidade da empresa. Aqui você avalia o histórico de resultados da empresa, a governança corporativa, o setor de atuação, entre outros aspectos. Depois, a gente parte para a análise quantitativa. Aqui a gente está falando mais de números, como o próprio nome já diz. Você vai dar um zoom no resultado financeiro da empresa, margens operacionais, rentabilidade, endividamento, estrutura de capital, tudo isso são alguns fatores que você vai precisar dar uma observada. E no final de tudo a gente tem o valuation, nome bonito, né? Valuation. Todo mundo, né, acha esse nome lindo. A coisa mais linda do mundo é saber fazer valuation. Valuation é tipo um cheesecake vegano de morango. É um nome bonito pra caramba, mas é muito difícil de fazer. Poucas pessoas sabem realmente fazer direito. Se eu for fazer um cheesecake vegano de morango, é capaz de sair uma torta de laranja queimada horrível e com gosto de maracujá ainda. O valuation, meus amigos, como o próprio nome sugere, é uma análise da relação entre o preço e o valor de um negócio ou de uma ação. A partir dessa análise é que o investidor vai decidir se a relação é atrativa para ele ou não. Cada investidor vai usar premissas diferentes e cada investidor tem também taxas mínimas de atratividade diferentes que ele vai utilizar ali na hora de achar se um investimento vale a pena para ele ou não, na hora de decidir se realmente vale a pena ou não realizar
determinado investimento. E por isso é comum que mesmo grandes analistas cheguem a resultados diferentes, a valuations diferentes em relação ao mesmo ativo. E isso aí é perfeitamente normal, porque como eu disse, envolve premissas diferentes, tem muita relação com o futuro e não dá para prever o futuro, pelo menos enquanto a gente não tem a fórmula mágica ali ou alguma forma de prever o futuro. Quando a gente tiver isso, né, vai ficar muito fácil de prever o futuro e a renda variável ela vai virar renda fixa. A partir do momento que você já sabe qual que é o resultado que você vai ser, perde a graça e vira renda fixa. Empresa nenhuma quebra mais, você já tem ali a bola de cristal, você já sabe que vai quebrar, para que você vai abrir uma empresa? Então é isso, o valuation é isso, ele envolve premissas e cada investidor pode chegar a um resultado, a uma conclusão diferente. Em 2016, para você ter uma ideia, enquanto o mega investidor Carl Icahn vendia ações da Apple, Warren Buffett comprava. E nessa época eu estava mais preocupado com o nascimento da minha filha. O início de uma análise fundamentalista parte da interpretação e da leitura das demonstrações financeiras. E aqui eu estou falando principalmente do balanço patrimonial e da DRE, demonstração de resultado do exercício. No balanço patrimonial, você encontra a situação econômico-financeira da empresa naquele momento. Nele constam os ativos, passivos e o patrimônio líquido da empresa. Na DRE, o que a gente encontra é de fato os resultados da empresa, as margens de lucro, custos operacionais, evolução das despesas e muitas outras informações que servem de base para uma análise fundamentalista. Por exemplo, o ROI, que é um indicador de rentabilidade muito utilizado quando você vai fazer uma análise fundamentalista de qualquer empresa, de qualquer setor, é calculado dividindo o lucro líquido pelo patrimônio líquido. O lucro líquido consiste na última linha da DRE e o patrimônio líquido está lá no balanço patrimonial. Então já deu para você perceber que interpretar e ler corretamente as demonstrações financeiras é muito importante para você analisar um negócio. E além do ROI, nas demonstrações financeiras você vai encontrar um montão de outros indicadores, como margem bruta, margem líquida da empresa, alavancagem, grau de alavancagem operacional, e esse aqui é só o começo da análise, meus amigos. Depois você ainda precisa interpretar e analisar muitos outros fatores que vão bem além dos números da empresa. Lembra do cenário macroeconômico e dos aspectos qualitativos que eu tinha falado? Então, tudo isso você precisa analisar também. Análise da governança da empresa, se o time de gestores é qualificado e tem tomado boas decisões, como a empresa tem alocado os lucros que ela retém, qual o guidance que ela está fornecendo para os próximos anos, perspectivas de crescimento dos resultados, enfim, aqui você precisa descobrir se você realmente gostou do negócio, se você acha que é uma boa empresa, que é um bom negócio ou não. Depois a gente vai partir para o preço. E quando o assunto é preço, existem alguns múltiplos muito utilizados pelos analistas que levam em conta o preço da ação em relação a alguma métrica da empresa. Lembra das demonstrações financeiras? Então, essas métricas elas são encontradas lá. Aqui você vai descobrir como a companhia está se saindo em relação a outras empresas do mesmo setor e de preferência do mesmo segmento. Quanto mais parecidas forem as empresas, mais sentido vai fazer a sua análise através dos múltiplos. Mas cuidado, não adianta você olhar só o múltiplo. Se você não fez a lição de casa ainda, analisar ali apenas com base nos múltiplos não faz muito sentido. Outras questões como rentabilidade, taxa de crescimento da empresa, estrutura e custo de capital podem fazer com que negócios aparentemente parecidos sejam negociados a múltiplos diferentes. E aí, nesse momento que você tem que ligar o seu detector ali de relação custo-benefício e ver qual que é o investimento que faz mais sentido para você. Não é apenas porque uma ação está sendo negociada com desconto em relação à outra, baseado apenas em um múltiplo, em um indicador, que ela é uma empresa melhor e mais barata que vai te trazer mais retorno no futuro. Não é tão simples assim. Existem diversos múltiplos que vão te auxiliar na hora que você for principalmente comparar empresas do mesmo setor, e aqui vão alguns. O primeiro deles e o mais utilizado é o P sobre L, que compara o preço da ação com o lucro da empresa por ação. Esse múltiplo é o mais utilizado para comparar as empresas, pois representa quantos anos serão necessários, entre aspas, para o acionista obter o retorno do seu investimento caso os lucros da empresa se mantenham. O EV/EBITDA é outro múltiplo que calcula o valor total da empresa ali, incluindo o valor de mercado das ações mais as dívidas, dividido pelo EBITDA, que é o resultado operacional da companhia, mais depreciação e amortização. Esse múltiplo pode ser até mais interessante
que o P sobre L. Eu estou falando do EV/EBITDA. Às vezes ele é mais interessante, principalmente porque ele considera a dívida da empresa, diferentemente do P sobre L. Então, às vezes, para empresas mais alavancadas, faz mais sentido você utilizar esse múltiplo. Muitas vezes uma empresa pode parecer mais barata do que a outra se você olhar apenas o P sobre L, simplesmente porque ela também é mais endividada. E você só percebe isso se você olhar outros indicadores. Endividamento traz mais risco para a empresa também. Então é natural que ela seja negociada a múltiplos menores. Tem também o P sobre VPA, que relaciona ali o preço da ação em relação ao valor patrimonial por ação. Esse indicador compara o valor das ações com o valor investido pelos sócios no negócio. Aparentemente, você pode pensar que quanto menor o P sobre VPA, mais barato é a empresa, mais descontada ela está sendo negociada em relação ao valor patrimonial. Isso pode fazer sentido a princípio, mas também não é bem assim, não é tão simples assim. Esse múltiplo ele tem relação direta com outros fatores e outros indicadores, e um deles é o ROI, que mede o retorno sobre o patrimônio líquido que a empresa traz para o acionista, já que o patrimônio líquido é o capital dos sócios. Então, é natural que quanto mais retorno uma empresa traz para os sócios, maior seja o múltiplo que ela é negociada, mais cara ela seja negociada em relação ao valor patrimonial. Não existe almoço grátis no mercado, a não ser que você venha aqui na minha cidade, que aí eu pago um almoço para você. Quer dizer, depende de quantas pessoas forem. E aqui vão outros fatores que você pode analisar também na hora que você estiver escolhendo uma ação. Um deles é o dividend yield, junto com o payout, claro, alguns índices de endividamento da empresa, tudo isso para deixar a sua análise mais completa. E como a gente está falando muito de sigla aqui, eu não poderia falar de uma sigla muito importante que é o CTA, que significa Call to Action. Em inglês, em português significa chamada para ação. Ele não é usado para analisar nada, é só eu mesmo te pedindo para você não esquecer de deixar o like e se inscrever aqui no canal se você não está inscrito ainda. E a verdade, meus amigos, é que o processo de avaliação de uma ação não é algo simplório, não é um negócio muito simples de se fazer. Envolve muitas premissas, exige muito conhecimento teórico, prático, experiência, e por isso, se você não trabalha com isso, é difícil conseguir analisar profundamente as suas ações. Por isso é interessante você começar por empresas e setores que você tem mais facilidade para entender. E caso você não tenha tempo, conhecimento necessário ou não se sinta confiante para fazer isso, nada impede que você busque por ajuda profissional. A Suno é uma casa de análise independente com foco em investimentos de valor. Disponibiliza análises, carteiras recomendadas, relatórios feitos por profissionais atualizados e atenciosos para que você tenha acesso a tudo isso de forma mastigada. Eu sou parceiro da Suno, sim, confesso, mas eu não estou recebendo nenhum centavo para fazer esse vídeo aqui. Eu realmente gosto muito, admiro muito o trabalho e tenho certeza que pode te ajudar. E é por isso que eu estou deixando um link aqui na descrição para você baixar gratuitamente um e-book completo sobre como analisar ações e os links para você dar uma olhada nas assinaturas da Suno. Tem a assinatura por menos de R$10, a Suno Start. E olha, eu acompanho a Suno Start e além da carteira recomendada tem muito conteúdo disponibilizado ali sobre investimentos, sobre o mercado financeiro em geral, para que você consiga entender e aprender de fato como que as coisas funcionam. Não é só recomendação ali para você seguir cegamente sem saber o que você está fazendo. Para mim, realmente, menos de R$10 por mês é muito menos do que a assinatura entrega. Então, dá uma conferida lá que eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!